Quem também detonou essa decisão do STF foi o senador Moro, durante o plenário do Senado, na terça-feira, ou seja, ontem. Sérgio Moro criticou a decisão de Gilmar Mendes de anular as condenações do ex-ministro do governo Lula, José Dirceu. José Dirceu era o segundo presidente do Brasil, né? Exato. Depois de Lula, ele não tinha vice-presidente, Exato. Era o José Dirceu mesmo. E aí ele foi condenado em crimes que a ele eram atribuídos à época, naquela história da Operação Lava Jato, e o Moro afirmou, né, lá no plenário do Senado, afirmou que havia registro documental da participação de José Dirceu em distribuição de propina e que decisão fere a credibilidade da justiça. Falou Moro, um cara completamente sem credibilidade. Hoje o país recebeu atônito a notícia dessa decisão da anulação das condenações do ex-ministro José Dirceu na Operação Lava Jato. Esse que é um dos grandes símbolos da corrupção do PT, dos governos do PT, dos governos do Lula. E quem diz isso não sou eu, é o Supremo Tribunal Federal. No caso do Mensalão, na Ação Penal 470, relator o corajoso, o ministro Joaquim Barbosa, deixou muito claro o papel de protagonista e de mentor do ex-ministro José Dirceu no direcionamento de pagamento de suborno para a compra de votos de parlamentares federais, naquele que então, até então era conhecido como o maior escândalo de corrupção do país. Foi, no entanto, depois superado pela Operação Lava Jato. E eu retomo aqui dados da sentença que proferi, senador Girão, na época, sentença proferida em 2016, e o que dizia a sentença? Que em um contrato da Petrobras com a Engevix, cerca de 0,5% a 1% havia sido pago em suborno, o que dava um valor de mais de 50 milhões, sendo que cerca de 15 milhões direcionados em benefício do ministro José Dirceu. Quem diz isso não sou eu, não fui eu na sentença, porque a sentença, isso que se omite em todas essas anulações de condenações Lava Jato, todas essas sentenças confirmadas em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Essa, em particular, confirmada a condenação por corrupção no Superior Tribunal de Justiça. E, de repente, né, se cria uma fantasia, uma narrativa que não tem base fática nenhuma, de que teria havido alguma espécie de perseguição, de conluio, em relação ao ex-ministro José Dirceu. As provas, nesse caso, não se baseavam apenas na palavra de um colaborador, havia prova documental, havia um registro documental dos valores indo do contrato da Petrobras para pagamentos em benefícios do ex-ministro. Tanto era assim que eu me lembro muito bem, presidi a audiência, o ex-ministro não teve condições de negar que aquele dinheiro o tinha beneficiado. Mas para buscar evitar a condenação e criar um álibi, ele afirmou que era um empréstimo. Ele havia recebido empréstimo do intermediador de propina, de suborno, no caso da Petrobras. Claro que era um álibi que não sustentava. Primeiro porque não tinha contrato, não tinha dinheiro voltando, era só dinheiro indo para ele. Não era nada declarado em nenhum lugar. E claro, também não correspondia à realidade dos fatos afirmado pelo intermediador de propina que fez o acordo de colaboração premiada. E quando a gente vê nesse governo Lula a política do vale tudo, que se abandonou por completo a prevenção e o combate à corrupção, que inclusive vitórias pretéritas no combate à corrupção vêm sendo sistematicamente demolidas, sem que hajam razões para tanto.
A indagação é que onde nós vamos chegar com esse país? Como é que você vai defender para o cidadão comum de que vale a pena ser honesto, de que a lei deve ser respeitada? Quais são as bases e fundamentos que nós estamos construindo para esse país? A lei deve ser respeitada. Ele respeitou a lei, Pedro? Ele ultrapassou os limites? Literalmente ultrapassou, né? Literalmente ultrapassou porque ele precisou, se não me falha a memória, foi em torno aí de 300 processos para poder julgar o processo de Lula. Ele simplesmente pulou por cima. Ele pediu, ei, adiante isso aí porque eu estou querendo esse caso aqui, ó. O resto a gente vê depois. É ali que eu quero. Isso é respeitar a justiça, prezar pela justiça, né? É dar o direito de resposta. E no final das contas não provou absolutamente nada contra Lula. Para um cara que diz eu tenho pura convicção, né? Atos indeterminados, você já ouviu falar isso? Eu nunca vi, eu sei que na Constituição, para a gente que estuda direito constitucional, o último módulo de direito constitucional são atos normativos. Tem esses atos. Agora, atos indeterminados eu nunca vi na minha vida, né? Agora, eu acho que o juiz Sérgio Moro, ele é tão culto que ele é suficientemente capaz de criar várias doutrinas, né? Ele consegue criar uma doutrina nova que nem existe ainda, e fez à época, né? Ele simplesmente fez questão de ultrapassar outros processos para poder julgar o processo do presidente Lula. Fez isso na maior facilidade do mundo. Ele quebrou sigilos enquanto ainda não podia fazer isso. Nem porque ele era juiz, ele não podia fazer isso. Ele jogou para a mídia, sabe? Jogou para a galera. Num processo que está correndo e que precisa dar ao acusado, na época, né, precisava dar ao acusado o direito de resposta, ou a presunção de inocência, né, permitindo que a pessoa fosse só culpada até que se provasse o contrário, não é isso a presunção de inocência? Ele simplesmente engoliu, mastigou e depois cuspiu fora. Melhor, botou na boca, mastigou e cuspiu fora, como se não fosse nada. Isso é respeitar a justiça? Sabe? Sérgio Moro ainda tem a coragem de vir a público e tentar dizer isso. Mas aí, Pedro, ele precisava falar alguma coisa. Eu estava tão sumido, né? Ou a gente que estava fora... A gente não estava focando mais no Congresso, de tanta gente focar nas eleições municipais. De certa forma, sim. Porém, dentre todos esses meses, eu sinceramente não vi o Sérgio Moro abrir a boca para falar nada. Estava muito tranquilo, né, durante as campanhas eleitorais, ou melhor, estava no esquecimento. Ele estava no esquecimento, mas aí tocou no ponto fraco dele, que é justiça, que é STF, aí ele, opa, aqui eu entro.